Os Estados Unidos atacam o Irã repetidas vezes, usando vários bombardeiros para enfraquecer a estratégia de mísseis do país. Agora, algo construído pelos Estados Unidos nos anos 50 está destruindo todas as armas que o Irã queria usar em 2026. O B-52 Stratofortress foi liberado e está realizando alguns dos ataques mais devastadores que o Irã já viu até agora. Os mísseis do Irã acabaram, e o regime enfrenta um fato simples. Isso é só o começo. Vamos te contar o motivo disso mais adiante no vídeo. Primeiro, veja o que os Estados Unidos têm feito com seus B-52, agora que estabeleceram superioridade aérea, e alguns até diriam supremacia, sobre o Irã, após os Estados Unidos e Israel destruírem 80% das defesas aéreas iranianas. Na semana que antecedeu o dia 9 de março, os Estados Unidos realizaram ataques constantes contra o Irã, depois que seus bombardeiros furtivos e caças destruíram as defesas aéreas que o Irã poderia ter usado para impedir esses ataques. O B-52 é o protagonista desses ataques, como mostrou o Comando Central dos Estados Unidos ao divulgar imagens dos antigos bombardeiros decolando para o país. O que temos aqui é o martelo depois dos ataques cirúrgicos. Os Estados Unidos podem usar seu bombardeiro mais antigo para voar para o interior do Irã, já que a ameaça da defesa aérea foi praticamente eliminada. Pilotos do B-52 ainda precisam ter cuidado. Ainda há sistemas de defesa aérea isolados, mas os bombardeiros americanos contam com o apoio de várias fontes, que revelaremos em breve. Mas o que os Estados Unidos estão fazendo agora é usar seus B-52 para despejar uma quantidade imensa de poder de fogo sobre o Irã. Esses bombardeiros atacam implacavelmente a infraestrutura de mísseis do Irã. Max Afterburner explica mais, afirmando que as aeronaves furtivas F-22 e F-35 dos Estados Unidos eliminaram todas as defesas que o Irã tinha. Os IADs 8G Growlers também ajudaram a criar corredores aéreos seguros dentro do Irã, permitindo que os B-52 voem diretamente para onde precisam ir para atacar os alvos. Essas aeronaves abrem caminho para o B-52 Stratofortress entrar no Irã e realizar grandes feitos, como destruir o que restou da rede de mísseis e instalações de produção iranianas, segundo o Afterburner. O The War Zone relata que o primeiro B-52 americano no Irã atacou de forma inteligente, enquanto as defesas aéreas iranianas eram neutralizadas. Essa primeira leva de B-52 chegou de bases nos Estados Unidos, realizando viagens de ida e volta de mais de 30 horas para lançar mísseis AGM-158 JASSM em alvos por todo o país. Essa abordagem compensou a falta de furtividade do B-52. O AGM-158 é um míssil de cruzeiro furtivo, capaz de atravessar as defesas aéreas do Irã sem ser detectado. Lançar mísseis de fora do espaço aéreo do Irã, a partir de bases no Iraque ou países aliados do Golfo, permitiu aos Estados Unidos atacar com força usando bombardeiros antigos sem expô-los às defesas aéreas iranianas. A situação mudou com os ataques mais recentes. Quanto ao Irã, ele está sentindo o impacto do que os Estados Unidos estão fazendo. As observações do Afterburner sobre os Estados Unidos usarem B-52 para destruir a infraestrutura de mísseis do Irã mostram uma tática clara e eficaz. De acordo com a I24 News, Israel afirma que cerca de 70% dos lançadores de mísseis do Irã já foram neutralizados, o que limitou severamente a capacidade do Irã de revidar contra os Estados Unidos ou Israel. O canal informa que o Irã recuperou alguns lançadores danificados, mas eles estão sendo levados para instalações subterrâneas, alvo de bombas penetradoras, o que limita sua utilidade, mesmo reparados. O Wall Street Journal acrescenta que a ameaça de mísseis do Irã foi tão degradada que o que era para ser uma estratégia de saturação acabou se tornando o Irã fazendo disparos arriscados contra seus inimigos com seus lançamentos limitados. Os lançamentos de mísseis balísticos do Irã diminuíram 90% desde o início da guerra até 6 de março. O Irã foi forçado a focar em ataques pequenos e persistentes, em vez do volume que prefere, devido aos B-52 e outras aeronaves destruindo sua rede de mísseis. A estratégia dos Estados Unidos é simples: continuar atacando os mísseis do Irã até que a persistência deles desapareça. Foi o que vimos com o uso recente do B-52 no Irã. Afterburner destaca que 2 horas antes de publicar sua análise, de 9 de março foram divulgadas imagens de bombardeiros americanos atacando lançadores e instalações de produção de mísseis balísticos iranianos. Não subestime a importância desses ataques secundários. Apesar da prioridade ser neutralizar os lançadores e destruir o máximo de mísseis balísticos do Irã, o país ainda planejava ampliar significativamente esse arsenal nos próximos anos. Segundo militares israelenses, o Irã tem ampliado a produção de mísseis nos últimos meses para formar um estoque de 8.000 mísseis balísticos até 2027.
Isso não pode ser permitido. Com tantos mísseis, o Irã poderia devastar quase qualquer alvo no Oriente Médio, usando sua estratégia de saturação, desde que consiga esconder lançadores suficientes enquanto os B-52 atacam. Então, o que estamos vendo os Estados Unidos fazerem aqui é mudar o foco para os meios de produção de mísseis, agora que bombardearam tão pesadamente os lançadores de mísseis e estoques existentes do Irã que eles foram obrigados a se esconder. O objetivo aqui é fazer com que a produção de mísseis do Irã fique estagnada, o que significa que cada lançamento que o regime iraniano tentar a partir de agora vai consumir um estoque que não está sendo reabastecido, devido aos B-52 destruírem as instalações que fabricam os mísseis balísticos do Irã. É uma jogada brilhante dos Estados Unidos. Agora, os B-52 recebem apoio extra para garantir precisão e intensidade ao atingir o Irã. Já citamos essa ajuda extra antes, e Afterburner revela sua origem. Provavelmente esses ataques, alguns deles, estão sendo realizados pelo B-52, com um drone Predator fazendo ISR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, diz Afterburner. Os Estados Unidos aprimoraram sua estratégia de bombardeio com drones para reconhecimento de área. Os Predators estão realizando avaliações de danos de batalha para ver o que foi atingido, o que ainda resta ser atingido e o que o Irã possui que pode representar uma ameaça para os B-52, enquanto eles avançam para o próximo ataque. Isso permite aos pilotos dos B-52 traçar corredores aéreos seguros, já criados no início da guerra, e também encontrar rotas alternativas seguras para alvos ainda não atingidos. É uma maneira extremamente eficiente de usar drones, que a menos que estejam atacando, não vão representar ameaça suficiente aos remanescentes da rede de defesa aérea do Irã para se tornarem alvos eles mesmos. Aqui vemos os Estados Unidos aprendendo com a guerra da Ucrânia, principalmente no uso de drones para reconhecimento e inteligência, e aplicando isso para potencializar seu arsenal aéreo, muito mais avançado e poderoso que o disponível para a Ucrânia. Os Predators também são muito adequados para esse tipo de trabalho, já que foram projetados com foco em autonomia e funcionalidade para múltiplas missões. O drone alcança 1.240 km, permitindo vasculhar ampla área à frente de um bombardeio do B-52. Com altitude de 7.600 metros, o Predator fica fora do alcance de muitos sistemas de defesa aérea do Irã. O custo unitário é alto, $20 milhões, mas cada Predator inclui 4 drones, sensores, estação de controle e conexão via satélite. Com esse drone, os Estados Unidos têm uma máquina de coleta de inteligência que também pode atacar alvos com sua carga útil de 200 quilos, se necessário. Além dos dados dos drones, os pilotos do B-52 recebem informações de outras fontes. Eles conseguem ver exatamente onde esses alvos estão, diz Afterburner sobre os B-52. Eles transmitem informações de outros caças, MQ-9 e RQ-4 Global Hawks, enviando dados em tempo real ao B-52 para mostrar onde estão os alvos e o que atingir em seguida. O que isso significa é que os B-52 dos Estados Unidos podem executar seus ataques em ondas. Eles atacam com força, reabastecem e voltam, e então atacam com força novamente, em uma nova leva de alvos. E com um alcance de combate que ultrapassa 14.000 km, o B-52 pode basicamente permanecer no céu enquanto seu piloto aguarda a próxima informação. Surge o próximo alvo, um botão é pressionado e uma bomba de precisão é lançada ao alvo. É uma abordagem extremamente eficaz, e vamos te explicar o porquê em um instante. Mas antes de chegarmos a isso, este é o Show Militar. E se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e nunca perder as últimas notícias sobre a guerra no Irã. Segundo o Afterburner, após a primeira onda de ataques dos B-52, essa estratégia permitiu que o antigo bombardeiro americano atingisse 200 alvos nas 72 horas antes de 9 de março. Cada ataque reduz ainda mais o poder de mísseis do Irã. Quando o B-52 ataca, o Irã perde um lançador, ou perde um estoque de mísseis, ou um dos túneis que usa para transportar mísseis entre suas bases subterrâneas. E com cada uma dessas perdas, o Irã também perde a capacidade de realizar ataques contra Israel, bases dos Estados Unidos ou os vizinhos do Golfo, que estão apoiando direta ou indiretamente o esforço de guerra americano. Os Estados Unidos estão fazendo com que o Irã tenha doutrina militar voltada a mísseis, mas sem mísseis para usá-la. Tudo isso é feito com um bombardeiro de mais de 60 anos. Não se engane com a idade. O B-52 está longe de ser uma aeronave ultrapassada, que os Estados Unidos usam por falta de opção. Este é o mesmo bombardeiro que a Força Aérea dos Estados Unidos diz ter lançado cerca de 40% das armas usadas pela coalizão na Operação Tempestade no deserto.
E o que está acontecendo no Irã agora é a prova de que o B-52 ainda entrega uma imensa quantidade de poder de fogo, como sempre foi. Não é um bombardeiro furtivo como o B-2 usado pelos Estados Unidos em ataques iniciais. Mas o B-52 ainda pode atingir velocidades de Mach 0,84, ou cerca de 1.050 km por hora. E ele transporta cerca de 32 mil quilos de armas, que podem incluir bombas, mísseis e até minas. Essa capacidade de carga é o grande diferencial. Diferente de um caça, que lança poucos mísseis e bombas, o B-52 pode lançar dezenas de bombas de precisão em um ataque, destruindo vários alvos por missão antes de ser recarregado. À medida que a guerra no Irã continua, também estamos vendo o papel que o B-52 desempenha começar a evoluir. Como dissemos, os primeiros B-52 dos Estados Unidos lançaram armas de longo alcance, provavelmente de países aliados. Mas à medida que mais da rede de defesa aérea do Irã entrou em colapso, uma mudança de abordagem começou. Afterburner explica: os B-52 podem se aproximar, lançar mísseis de cruzeiro de longe e continuar voando para dentro. Com a superioridade aérea no Irã, os B-52 podem continuar os ataques com bombardeios a partir do próprio país. É provável que os bombardeiros estejam disparando munições conjuntas de ataque direto, ou JDAMs, carregadas com bombas de 2.000 libras para esse propósito. Com carga útil de 70 mil libras, o B-52 transporta 35 bombas de alto impacto em um ataque, capazes de devastar totalmente um alvo. Isso está acontecendo em todo o Irã agora, e com outro recente acontecimento, é provável que vejamos mais disso em breve. Fique conosco e vamos explicar o porquê. Mas antes, Afterburner destaca que agora, no Irã, os Estados Unidos aplicam sua doutrina de superioridade aérea com tanta eficiência que eliminaram qualquer estratégia iraniana antes das primeiras bombas caírem no final de fevereiro. Os B-52 americanos fazem ataques em ondas sucessivas. Afterburner diz que eles neutralizam ameaças antes que possam se tornar reais para os Estados Unidos, Israel ou países do Golfo que o Irã tenta atingir. As táticas são de manual, diz Afterburner. Suprima defesas aéreas com furtividade, crie corredores silenciosos e depois use pesados para manter pressão constante. O B-52 está entre os mais pesados dos pesados. O Irã sente diariamente o peso de 70 mil libras de sua carga útil. Mencionamos um recente desenvolvimento que fará mais B-52 atacarem o Irã nos próximos dias. Esse desenvolvimento é simples. O Reino Unido agora está permitindo que os Estados Unidos usem suas bases aéreas. A Força Aérea Real Fairford está operando e deve ser acompanhada pela base de Diego Garcia no Oceano Índico. De acordo com o TWZ, 3 dos B-52 americanos já chegaram à Força Aérea Real Fairford em 9 de março, tendo feito a viagem a partir da base aérea de Minot, na Dakota do Norte. Com os bombardeiros lá, o Irã logo saberá o que é uma campanha sustentada de verdade. Por quê? O Reino Unido permitir o uso de suas bases aéreas pelos Estados Unidos reduz bastante o tempo de viagem dos B-52 americanos. Antes do Reino Unido autorizar a entrada dos Estados Unidos, os B-52 voavam dos Estados Unidos ao Irã. Eles poderiam ser estacionados em bases próximas ao chegar, mas isso os tornaria alvos de mísseis iranianos. Mesmo sem considerar isso, os B-52 precisavam voar pelo Atlântico, Europa e partes da Ásia para atingir seus alvos. Foram necessárias várias paradas de reabastecimento aéreo para levar e trazer os bombardeiros do Irã. E mesmo no nível mais básico, voos mais longos criam mais oportunidades para que as coisas deem errado. Com a Força Aérea Real Fairford ativa, o voo do B-52 foi muito mais curto. A indústria de defesa explica mais. Ela diz que a distância entre a base aérea de Whiteman, no Missouri, de onde partiu a primeira frota de B-52 dos Estados Unidos, e o Irã, é de cerca de 11 mil quilômetros, ou aproximadamente 6.835 milhas. Isso chega bem perto do alcance do B-52, que é de 8.800 milhas. E isso é antes de considerar a viagem de volta. No entanto, a distância da Força Aérea Real Fairford é de apenas 4.500 quilômetros, ou 2.796 milhas. Isso é muito menos da metade da distância. Isso cria a oportunidade para os bombardeiros americanos voarem até o Irã, lançarem suas cargas e depois retornarem para uma base que está bem fora do alcance de retaliação iraniana, mas ainda confortavelmente dentro do alcance do B-52. Mesmo em voos de ida e volta, o B-52 ainda tem mais de 3.000 milhas de voo restantes, ao operar da Força Aérea Real Fairford. Os Estados Unidos também conhecem muito bem essa base em particular. Segundo a BBC, a 51ª Ala de Apoio de Combate da Força Aérea dos Estados Unidos atua há anos na base, apoiando a frota de bombardeiros americana.
Os B-1, B-2 e B-52 já estiveram estacionados na base antes. Nenhuma infraestrutura precisa ser construída, porque ela já existe. Os Estados Unidos têm equipes que podem fazer a manutenção de seus bombardeiros e mantê-los voando. Também é provável vermos aviões cargueiros americanos indo para a Força Aérea Real Fairford, levar munição e abastecer os B-52 e outros bombardeiros. E somando a tudo isso está o simples fato de que os bombardeiros americanos vão percorrer uma distância muito menor até o Irã, algo que ainda não mencionamos. Distâncias menores aumentam a frequência dos ataques. Para o Irã, o B-52 segue causando danos contínuos à infraestrutura de mísseis. Na verdade, a ativação da base do Reino Unido indica que os ataques, já devastadores, devem se tornar mais intensos e frequentes. Trump deixou claro que os Estados Unidos continuarão atacando o Irã até completar o objetivo, aparentemente, o colapso total do regime. Quando foi questionado em 9 de março sobre quando achava que a guerra terminaria, Trump disse que os Estados Unidos já haviam eliminado 2 níveis da liderança do Irã, acrescentando: "A maioria das pessoas nunca ouviu falar dos líderes de quem elas estão falando. Estamos avançando para cumprir nosso objetivo militar." Grandes avanços em direção à conclusão não significam que a guerra já acabou. A escolha do Irã de nomear Mujtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo não está beneficiando o país. Como relata Al Jazeera, Trump já criticou duramente essa nomeação e sugeriu de forma nada sutil que ela não vai durar. Ou seja, trocar um Khamenei por outro no Irã não resolve o problema. "Não passo por isso para surgir outro Khamenei. Quero participar da escolha", disse Trump. O Irã pensa diferente. Embora seja difícil negociar cessar-fogo, enquanto faz nomeações de liderança que contradizem o que Trump quer para o país. Enquanto esse tipo de nomeação ocorrer, os B-52 seguirão voando. A cada missão, ataques mais intensos enfraquecerão a estratégia de guerra assimétrica do Irã. Mais bases e locais de lançamento de mísseis serão destruídos. O mesmo se aplica a instalações de armazenamento e infraestrutura de mísseis. Isso significa que o novo Khamenei foi nomeado líder supremo de um país que se viu colapsar em menos de 2 semanas, pelo menos militarmente. Enquanto Mujtaba Khamenei se prepara para o que acredita vir, precisa lidar com o já mencionado. Os B-52 dos Estados Unidos estão mais próximos do que nunca, estacionados na Força Aérea Real Fairford. E isso significa que o novo Khamenei faria melhor em se afastar da liderança antes que os Estados Unidos tomem as rédeas com ataques que não tenham como alvo apenas instalações de mísseis. O novo regime do Irã não precisa se preocupar apenas com os B-52 e outros bombardeiros estarem mais próximos do que nunca. Porta-aviões continuam na região do Golfo Pérsico, equipados com caças que causam tanto dano ao Irã quanto os bombardeiros americanos. Alguns dirão que porta-aviões estão ficando obsoletos. Mas temos algo a dizer sobre isso, e você pode descobrir o que é no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ficar por dentro das últimas ações dos Estados Unidos no Irã. E obrigado por assistir.